A Ana Luísa é bióloga, egressa do Centro Universitário Isabela Hendricks, né, da Biologia do Isabela. É mestre em Ciências de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Graduada em Biologia pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Né? Coordenadora do Laboratório de Fertilização in Vitro da Unidade Huntington, Procriar Belo Horizonte. Membro da diretoria 2019-2021 do Pronúcleo, Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina Reprodutiva. Então, seja bem-vinda, Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu colocar aqui, né, os arquivos da sua apresentação, acho que agora vai. Pronto. Isso. Olá, pessoal. Estão me escutando bem? Certinho, todo mundo. Perfeito. Ótimo. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse convite, né, ao Isabela Hendricks, sempre me acolhendo, né, me proporcionando essas experiências que nos tiram um pouco da rotina laboratorial, né, e nos trazem, né, o prazer de ensinar para as pessoas aí que estão começando e que possivelmente serão nossos colegas aqui de profissão na embriologia, né? Então, como vocês podem ver, eu estou aqui no meu lab, dá para ver, gente? Ó, eu quis fazer essa aula, né, justamente aqui no laboratório, porque essa área é uma área que às vezes gera um pouco de mistério, de curiosidade, né, pela fascinação que é da gente poder criar vida aqui dentro e depois de 9 meses a gente literalmente vê o resultado. Algumas vezes aqui no nosso braço, né, quando as pacientes trazem os bebezinhos aqui para a gente conhecer. Né? Então, primeiramente, né, eu gostaria de dizer que eu trabalho aqui na Huntington, né, Procriar. É uma clínica que sempre que possível eu tento atender, né, os alunos, tirar um pouquinho do mistério dessa área. Então, dizer para vocês que estão começando e têm interesse, que nós estamos de portas abertas, pode pedir para o professor para marcar visita técnica, que, quando possível, não posso prometer sempre, a gente tenta atender aí a todo mundo, né? Possivelmente, esse ano que vem, né, nós vamos ter estágios, né? Então, também quem tiver interesse pode entrar no contato, no final eu vou deixar meu e-mail, né? Eu tenho a parceria aí com a Isabela, já tive alguns anos atrás, eu tive que interromper um pouco, porque eu estava grávida, e aí nesse período fica um pouco conturbado da gente dar conta de tudo. Mas, sempre que possível, eu realmente, de coração, tento ter estagiários, porque eu sei o quanto isso foi importante na minha formação, e no final eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem o porquê eu dou tanto valor ao estágio, tá? Então, eu vou começar contando para vocês um pouco, bem resumidamente, né, a história da fertilização. Ela começou com o fisiologista Robert Edwards, tá, que ele começou a trabalhar com fertilidade na década de 60. Ele trabalhava com experimentos no campo da genética e de embriologia animal, realizando fertilização in vitro com gametas de outros mamíferos. Só que ele queria expandir isso para ajudar os pacientes,
né? Então, ele começou a trabalhar com tecido humano, né? Para tentar levar uma técnica que já era desenvolvida em outros tipos de animais, principalmente coelhos, tá? Que ele tentou, então, trazer a fertilização para o tecido humano. Em 1968, ele obteve o seu primeiro sucesso na fertilização in vitro, conseguindo fertilizar um oócito. Só que tinha um problema nisso, que era a forma de captar esses oócitos, que até então ele tinha que fazer uma cirurgia aberta para conseguir a captação desses óvulos, né? E apesar de conseguir fecundá-los, eles ainda não tinham o sucesso da implantação, né? Então, somente depois na década de 70, né, quando ele se uniu a um médico que fazia cirurgias por laparoscopia, que eles começaram a conseguir fazer com que essa técnica fosse viável com humanos, né? Porque não dava para você ficar fazendo cirurgias abertas a todo tempo para conseguir uma pequena quantidade de óvulo diante das altas taxas de insucesso que ainda existiam naquela época. Então, exatamente quando ele se juntou com um médico chamado Patrick Tiptoy, e eles começaram essa parceria para poder desenvolver uma técnica de coleta de óvulos viável na prática clínica, com sucesso de cultura embrionária e implantação. E aí, eles acabaram recrutando algum grupo, né, de casais interessados em participar desse experimento, e eles encontraram um casal que era a Leslie, de 29 anos na época, e o John Brown, que eles estavam tentando ter um bebê há mais de 9 anos, e eles não conseguiam porque eles tinham um fator tubário importante. Então, como vocês sabem, né, para fecundação, a gente precisa que haja um encontro do espermatozoide com o óvulo dentro das tubas uterinas. Então, elas precisam estar funcionando adequadamente. E a Leslie tinha esse problema, né, que a gente chama de fator tubário, né? E aí, esse casal topou participar do experimento, e aí, então, depois de 50 tentativas falhas, no mês de dezembro de 1977, a Leslie conseguiu a sua tão sonhada gravidez, né? Então, assim, o casal ficou bastante feliz com essa notícia, só que por trás disso, como a gente até vê nos dias de hoje, tinha muita questão ética envolvida. E o Eduardo e o Stiptoy foram brutalmente criticados, né? Tanto pela imprensa, por curiosos, religiosos, né, da época, porque ninguém via aquilo como os olhos, né? Todo mundo achava que eles estavam querendo ser Deus, né? Que tinha uma questão de ego muito acima do que seria ciência. Mas, em 25 de julho de 1978, a gente teve o nascimento da primeira bebê de proveta, que é essa aí que vocês podem ver na fotinho, que é a Louise Joy Brown. Inclusive, o Joy, o nome dela, foi justamente o Steve Toy que deu para ela como essa indicação para ela de colocar esse nome, né, em inglês, que quer dizer felicidade. Então, depois disso, né, de muitas críticas,
principalmente por causa de uma questão de desconhecimento, né, de como que esse bebê ia ser, como que ele ia crescer, se ia ser normal, se ia ter alguma anomalia. E a principal curiosidade de todo mundo era se bebês concebidos por fertilização in vitro seriam capazes de ter bebês naturais. E aí, quem foi a primeira bebê de proveta, na verdade, que chegou a ter filho por vias naturais, foi a irmã da Louise Brown, a Natalie, em 1999, engravidou. E ela também foi gerada através da fertilização in vitro. E aí, a partir disso, né, como vocês vão ver no meu próximo slide, a área da fertilização in vitro evolui até hoje de uma maneira que diversas áreas da ciência não evoluem tão rápido. Então, a cada ano, eu posso ver aqui, com meus próprios olhos, novas técnicas chegando, entrando, saindo, né? Muita revolução e muita pesquisa na área, e ainda há muito campo a ser explorado. Então, em 2010, o Edwards e o Steve Toy receberam o Prêmio Nobel da Medicina, né, pelo desenvolvimento da técnica de fertilização in vitro. E, a partir disso, nós temos já atualmente mais de 8 milhões de bebês gerados por essa técnica. Né? Então, tudo realmente começou em 78, com o nascimento da Louise Brown. Em 83, a gente teve o primeiro bebê de proveta no Brasil, e o primeiro nascimento com óvulos doados. Como vocês podem ver, foram quase 10 anos aí para nascer um bebê de proveta no Brasil. Em 84, um ano depois, já existiu o nascimento de bebês por embrião descongelado. Em 85, o primeiro nascimento com útero de substituição. 87, com óvulo congelado. 89, o primeiro bebê de proveta aqui de Minas Gerais. 93, a primeira gravidez pela técnica de ICSI, que hoje é o nosso padrão ouro nos laboratórios. Em 2003, o primeiro bebê por útero de substituição aqui de Minas Gerais. Em 2004, um primeiro embrião obtido de tecido ovariano criopreservado, uma técnica muito nova, muito importante, principalmente para adolescentes, né, pré-púberes, que estão com diagnóstico de câncer. Então, em 2014, um nascimento após análise genética, e em 2016, um nascimento de tecido ovariano criopreservado. Então, como que está a situação da técnica, né, de fertilização in vitro? Como vocês podem ver aí nesse gráfico, para a gente conseguir uma gravidez natural, todo mundo fala que é super fácil, né, conseguir engravidar. Claro que tem que, né, quem não quer tem que usar o preservativo, mas para quem está tentando não é tão simples assim. As taxas, como vocês podem ver, giram em torno de 20%, né, em mulheres, o que a gente fala aqui na nossa área, mulher jovem é mulher até 34 anos, por mais que a aparência, né, hoje com tanta questão da estética, a gente se sente tão jovem, né, por fora, a gente tem que lembrar que por dentro a gente está envelhecendo e que é importante a gente se atentar se nos nossos planos de vida está se encaixando uma gravidez, né? Então, a gente tem que ficar atenta realmente para a idade. Então, uma gravidez natural gira aí por cada ciclo menstrual, né, em torno de 20%. Na fertilização in vitro, a gente consegue aumentar essa chance de gravidez para em torno de 50%.
Então, assim, é uma chance consideravelmente alta se você pegar a taxa, né, de gravidez natural, mas se você for avaliar o tanto que se gasta num tratamento, o tanto que gasta assim, de dinheiro, né, e emocionalmente, é uma taxa ainda baixa, né? Então, assim, por isso que é uma área que está em constante evolução, em constante aprendizagem, para a gente cada vez mais tentar aumentar as taxas de sucesso. Como vocês podem ver, um fator muito importante que tem é a questão de adiar a maternidade, né? Porque a gente acaba fazendo planos pessoais, planos profissionais, e às vezes a família, né, a constituição da família vai ficando em segundo plano, e aí quando a gente consegue realizar tudo e vai tentar a construção da família, às vezes pode ser um pouco tarde. Então, vocês podem ver aí, de 38, né, para baixo, gira em torno de 30%, de 41 a 42, 20%, e depois disso, realmente, é uma queda bastante importante. E aí, né, para ajudar nessa questão da idade materna avançada, tem os tratamentos de ovo-doação, né, que, independente da idade da mulher, o que importa é a idade do óvulo. No Brasil, as mulheres que podem doar são mulheres de já até 35 anos, então a taxa fica aí de acordo com essa idade, que gira em torno de 50% a 60%. E no caso da inseminação intrauterina, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença, ela não foge muito do natural, tá? Porque o que a gente acaba fazendo em laboratório é selecionando os melhores espermatozoides e apenas rompendo uma parte do processo natural, né? Que é a entrada do espermatozoide na vagina, né? Que tem um pH bem prejudicial para começar a fazer uma seleção dos espermatozoides. Então, o que a gente faz na inseminação é quebrar essa barreira, organizar bem o dia da ovulação para facilitar a chegada do espermatozoide até o óvulo, tá? E em relação à transferência de embriões, que sempre surge essa curiosidade por causa de questão de gemelaridade, mulheres até 35 anos podem transferir até 2 embriões, de 36 a 39 até 3 embriões, e acima de 39 anos, no máximo, até 4 embriões. Há uma grande evolução aí atualmente para transferência de embrião único, tá? Justamente para evitar a gemelaridade. Não que a gemelaridade seja alta, né? Porque fica sempre esse mito de quando a gente vê uma pessoa que teve gêmeos, falar, deve ter sido fertilização. Porque o que acontece? É uma área muito reservada, né? Então, assim, com certeza tem vários casais ao redor de vocês que fizeram tratamento de fertilização e acabam não contando, né? E aí, muitas vezes, quando a pessoa engravida de gêmeos, ela acaba contando que foi um procedimento. Então, fica esse mito na sociedade de que a fertilização in vitro gera muita gravidez gemelar, né? E as gravidezes gemelares são 20% das gravidezes que a gente tem pelo procedimento. Então, é relativamente baixa, mas há de se querer que seja menor ainda, né? Por todo o risco de uma gravidez gemelar, né? Toda gravidez gemelar é uma gravidez considerada de risco. Mas eu falo para vocês, né, de dia a dia aqui do laboratório, se você perguntar para a maioria dos casais, a maioria quer ter uma gravidez gemelar, né? A gente sempre tenta convencer do contrário, porque é melhor ter um em casa do que 2 na barriga e depois acontecer alguma questão de perda, né? Ou prematuridade, ou pré-eclâmpsia, né? Algum fator de risco na gravidez. Então, há uma tendência, sim,
de tentar transferir apenas um embrião, né? Então, e o que o embriologista faz? Né? Sempre que eu falo, vai ser, eu trabalho com reprodução humana. Aí todo mundo fala assim, não, mas o que você faz? Então, eu vou justamente tentar passar aqui nessa aula justamente o que eu faço, tá? Então, para você ser embriologista, você tem que ser um profissional de nível superior da área da saúde. Isso é de acordo com a associação, tá, gente, do Pronúcleo. E ter tido um treinamento de reprodução assistida. Você deve possuir habilitação em embriologia pelo seu conselho de classe, ou um título de capacitação emitido por entidades representativas, com um mínimo de 6 meses de experiência comprovada. Você tem que ter um acompanhamento integral de pelo menos 50 ciclos de FIV ou de ICSI completos, com a supervisão de um embriologista sênior devidamente habilitado pela associação. Deve ter uma atualização mínima anual através de cursos, treinamentos, congressos e outros. Então, o que acontece? É muito aquela questão que eu falei com vocês de fazer o estágio na área, enquanto você está na faculdade, é muito importante. Quem quer entrar na área precisa ter este conhecimento, porque o que a gente acaba fazendo na rotina do laboratório não é tão ligada à teoria que a gente vê, né? A teoria da faculdade acaba sendo a teoria da embriologia, né? A gente não tem tanto a prática do dia a dia, porque não é tão simples a gente conseguir material para fazer esses treinamentos, né? Então, é muito importante que a gente tente conseguir um estágio enquanto a gente estiver na faculdade. E qual que é o tipo de público que um embriologista ajuda? Né? Então, são casais que apresentam algum fator de infertilidade, né? Seja tanto a mulher quanto o homem, né? Quando o casal chega aqui falando, é o homem que tem um problema, ou é a mulher que tem um problema, a primeira coisa que a gente fala, não, é o casal que é infértil. Não é a mulher e não é o homem, é o casal. Né? Porque a gente vê, às vezes, por exemplo, mulheres, às vezes, num casamento anterior conseguiu engravidar, chegou num outro casamento, apesar do marido ter um espermograma normal, ela não conseguiu uma gravidez. Então, é o casal que é infértil, não adianta ficar tentando culpar um ou outro. Né? E, assim, fatores de fertilidade tem diversos, tem fatores ovarianos, fatores uterinos, fatores hormonais, a questão da idade, fator masculino, às vezes, vasectomia, ou um espermograma com alguma alteração, ou até mesmo uma azoospermia, né, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado. Então, são diversos tipos de fatores. E como que você vai saber que você é infértil? Depois que você estiver tentando engravidar há mais de 1 ano, sem utilizar nenhum tipo de contraceptivos. Né? Então, só pode chegar aqui na clínica se você já está há mais de 1 ano tentando engravidar. Porque muitas vezes a mulher fica na ansiedade, né? Até o homem também, na ansiedade de conseguir a gravidez, acha que no primeiro ou no segundo mês já vai engravidar, e não é bem assim. É normal, até 1 ano, você conseguir engravidar. A partir disso, que vocês serão considerados um casal infértil, tá? Atendemos muitos casais homossexuais, né, por causa da ausência de um dos gametas, ou um casal homoafetivo feminino, ou homoafetivo masculino, né, que chega até nós, precisa da doação de um dos gametas. No caso de homossexuais masculinos, vai precisar de um útero de substituição para gerar esse bebê, mas tudo é possível. Né? Mulher e homem solteiro, então a produção independente tem ganhado muita força também atualmente. Mulheres ou homens que porventura não conseguiram achar
um parceiro adequado, ou simplesmente não querem, mas têm o desejo de ter um filho, né? Então, a fertilização in vitro está aqui para ajudar. Casais soro-discordantes, né? Não só por HIV, mas também hepatite. Então, é uma forma também de conseguir um filho sem correr, né, o risco de ter a relação desprotegida. Mulheres e homens com diagnóstico de câncer e mulheres e homens que desejam adiar a sua paternidade e que aí podem estar preservando a sua fertilidade na idade adequada. Isso para as mulheres, né? O homem não tem tanto a questão da idade. Mas se porventura ele vai fazer uma vasectomia e ainda não está 100%, né, seguro de que não vai querer ter outro filho, ele pode vir congelar o sêmen. E como que está a questão, né, de biólogos aí na nossa área? Então, o Pronúcleo fez essa pesquisa, né, e a gente teve essa grata surpresa, né, que os biólogos e biomédicos são aí a maior parcela, né, de atuação na área. A biomedicina, mais recentemente, vem ganhando força, né, nessas áreas laboratoriais, mas eu vim aqui, né, para falar para vocês que o biólogo ainda tem muito espaço e sai sim da faculdade amplamente habilitado para poder estar atuando na área de reprodução assistida. Eu peguei aqui de exemplo, né, o caso da grade do Isabela, né? Então a gente tem aí, ó, a anatomia humana, a questão da ética é muito importante nessa área, porque tem muitos conflitos éticos ainda que norteiam a questão da fertilização in vitro. Então é bem importante ter um pouco de conhecimento, bioquímica, microbiologia, fisiologia, a genética, né, nem se fala o tanto que é importante aqui para a nossa área. Tudo que vocês vão ver em questão de meiose e mitose, alterações genéticas, vocês vão estar lidando com isso a todo tempo aqui dentro do laboratório. A embriologia animal, os estágios, a embriologia humana, a bioinformática. Gente, a área de bioinformática, de inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, o futuro da embriologia. Realmente, a bioinformática é muito importante de ser estudada. E, né, a matéria de reprodução assistida. Então, não tive conhecimento de outras grades, né, de outras faculdades, peguei como base a do Isabela, para realmente mostrar para vocês que é capaz, sim, de um biólogo atuar como embriologista. Ainda tem espaço para os biólogos. E como que funciona, então, um pouquinho da fertilização in vitro? Então, o casal infértil, né, chega aqui para a primeira consulta, detectado que eles realmente são inférteis e precisa de um tratamento, eles vão passar por um processo de estimulação ovariana. Esse processo gira em torno de mais ou menos 14 dias, é a parte mais delicada, né, do procedimento, porque realmente a mulher toma um pouquinho de hormônio, leva picadinhas, né, aqui a gente faz na barriga, durante mais ou menos 14 dias, para justamente a gente ter um crescimento dos ovários. Porque no nosso ciclo menstrual normal, a gente ovula um óvulo. E um óvulo, para o laboratório, é muito pouco. A gente tem uma queda acentuada a cada dia de cultivo embrionário que vai se passando aqui, né, que é a seleção realmente dos melhores embriões. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de óvulo. O que a gente fala que é um bom número, gira em torno de 8 a 10 óvulos numa captação. E aí, depois, né, que os óvulos chegam aqui no laboratório, vai ter a coleta do sêmen, a gente vai fazer a união, né, do óvulo com o espermatozoide, vai ter o desenvolvimento embrionário durante os 7 dias de cultivo.
A gente pode, durante esses 7 dias, aplicar mais algumas outras técnicas para melhorar o sucesso, né, do tratamento. Depois acontece a transferência embrionária e aí a gente espera a gravidez. Eu vou mostrar para vocês vídeos que eu fiz aqui no laboratório mesmo, dos embriologistas que trabalham aqui comigo atuando. Então, vocês vão ver nesses passos que praticamente todos o embriologista está envolvido. E a diferença básica da fertilização para a inseminação intrauterina é justamente a questão do cultivo embrionário. É que na inseminação intrauterina vai ter uma pequena estimulação ovariana, bem menor do que a da fertilização in vitro. Aqui a gente espera uma ovulação de no máximo 2 óvulos, tá? E aí a gente faz o preparo do sêmen em laboratório, e aí faz a inseminação intrauterina e aguarda o resultado da gravidez. E o que a gente faz, né? O biólogo, o embriologista faz dentro do laboratório? Tudo. Então, ele prepara os espermatozoides, ele vai fazer a coleta e a limpeza dos óvulos, ele vai fazer a fertilização, né, ou por FIV clássica ou pela ICSI, ele faz o acompanhamento e a classificação embrionária, ele participa da transferência embrionária juntamente com o médico, ele vai fazer o congelamento e descongelamento de embriões, óvulos e sêmen, ele faz a biópsia embrionária, além de fazer o controle de qualidade, que é um dos passos mais importantes para o sucesso do tratamento. Então, eu vou mostrar para vocês vídeos dessas etapas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para vocês poderem ver na prática como que a gente atua. Vocês vão me ajudando aí para ver se tá dando certo. Vocês me mandam aí no chat. Vocês estão vendo aqui minha tela, pessoal? Sim? Tá dando para ver. Tá. Bom, então vou mostrar primeiramente um vídeo de preparo seminal. Então aqui o marido já coletou. A gente coloca nessa câmara de Mackler o sêmen, faz a contagem dos espermatozoides através desses quadriculados. Depois a gente vai aplicar, né, algumas técnicas de beneficiamento do sêmen, né? Nesse caso aqui, o Fabrício, que trabalha aqui comigo, estava fazendo um gradiente. Então fica na centrífuga em torno de 10 minutos. Enquanto isso, tem que fazer toda a questão, né, burocrática de passar o laudo. E aí, depois que saiu da centrífuga, a gente vai tirar o sêmen, né, os espermatozoides que foram beneficiados. A gente vai fazer mais uma contagem para a gente ver como que ficou. Aqui a preparação de uma lâmina, a gente fazer uma contagem da morfologia. Então, aqui ele está tirando, né, o sêmen centrifugado. Aí depois ele faz uma outra contagem para saber como que ficou este preparo. Vou mostrar para vocês a parte da coleta. Então, o médico, né, ele faz a parte cirúrgica, né, de esvaziar os folículos. Então, a gente traz esse líquido folicular aqui para o laboratório. A gente, no meio, né, desse líquido, a gente vai procurando os óvulos. Aqui a gente está separando os óvulos que foram coletados. Guarda nessa plaquinha até a hora da gente fazer a limpeza. Essa é a Camila, também trabalha aqui comigo, bióloga também.
Vou mostrar para vocês. Esse vídeo eu até fiz hoje. Um procedimento aqui, eu estou pegando os espermatozoides para fazer a injeção. Era um caso de um casal com fator masculino severo, os espermatozoides dele não se mexem, apesar de estarem vivos, eles não conseguem nadar, então não tinha possibilidade de encontrar com o óvulo nas tubas uterinas. Então aqui a gente fez a injeção, né, dos espermatozoides. Então aqui aqui é um óvulo, a zona pelúcida, vocês vão ver aqui a agulha com o espermatozoide aqui, ó, caminhando, entra, faz uma pequena sucção. Isso tudo, gente, é o biólogo fazendo. Vocês podem ver, sou eu que estou fazendo esse procedimento. Então, assim, realmente, na fertilização, a partir do momento que chegou no laboratório, é tudo nós que colocamos a mão na massa. Então, essa é a injeção. Tem alguém falando aqui comigo? Tá dando certo? Ah, então, tá perfeito, né? Tá. E meu som também tá escutando? Meu som também tá saindo? Tá. Então aqui, gente, é durante o cultivo embrionário. Aqui, vou até pausar para vocês verem. Aqui, essas duas bolinhas é o que a gente vê no dia seguinte daquele procedimento que eu acabei de mostrar para vocês, né, que é quando a gente sabe que o óvulo foi fertilizado corretamente. Então, é o material genético da mãe, o material genético do pai, né, que vai gerar o material genético do bebê. Então, esses dois pronúcleos vão se fundir para formar o que a gente chama do embrião. Então, ele começa a dividir para 2 células, depois vai 4 células, 8 células, e assim por diante. Então, a gente vai fazendo todas essas observações durante os 7 dias de cultivo para a gente escolher o embrião que está mais adequado. Então, aí ele vai se dividindo, depois ele vai chamar o que a gente chama de mórula, e aí depois a formação do blastocisto, que é o estágio mais avançado. Aí está começando a mórula, aí quando começa a formação da blastocele, a gente tem aí a formação do blastocisto. Então, que é o estágio mais avançado que a gente consegue aqui no laboratório. Mostrar mais um vídeo, deixa eu ver aqui, estou vendo que tá pipocando aqui. Daqui a pouco eu olho aí as perguntinhas. Aí na transferência embrionária, né? Então, gente, essa Bárbara trabalha aqui comigo. Então, vocês podem ver aqui, ó, na tela, tá na plaquinha o embrião. A gente vai passar para uma outra plaquinha, né? Que é a placa de transferência. A gente coloca no catéter e entrega para o médico. Aí, a partir disso, o médico, né, que passa o catéter para o útero da paciente, depois ele vai devolver esse catéter para a gente fazer a conferência se realmente o embrião foi. Deixa eu ver se eu tenho mais vídeo aqui. Tenho. De congelamento de embrião. Então, aqui é a plaquinha, né, que a gente vai fazer o congelamento, tem as soluções. São soluções com diferentes tipos de concentração. A gente vai passando os embriões para um processo de osmose mesmo. Então, a gente tira a água desse embrião, coloca dentro o crioprotetor, que são essas soluções, e depois coloca no nitrogênio líquido, a menos 196 graus. Eles ficam armazenados nessa palhetinha até a hora da gente fazer o descongelamento, que funciona basicamente da mesma forma, só que o inverso, né? A gente agora vai tirar o crioprotetor desse embrião que está congelado, restabelecer ele, né, com água,
e aí depois fazer o processo da transferência embrionária. Então a gente vai passando, né? Tem cada protocolo tem um tempo específico, né, para acontecer em cada solução. E aí a gente segue, né, esse protocolo e depois de em torno de 2 horas o embrião já está pronto para ser transferido. Aí é aquele mesmo processo daquele vídeo de transferência embrionária. E aqui, por último, vou mostrar para vocês a biópsia. Então, isso aqui é um embrião que a gente faz esse furinho aqui na zona pelúcida, no 3º dia de desenvolvimento. Quando chega no 5º, então, ele já saiu, né, esse pedaço aqui do trofoectoderma. Com a ajuda de um equipamento de laser, a gente vai dando pequenos tiros de laser aqui nas junções dessas células. Aqui a gente vai puxando, né, o fragmento desse embrião. Então, o embrião que ficou, ele é congelado naquele processo que vocês viram no vídeo anterior. Esse fragmento aqui, que a gente coloca num tubinho de Eppendorf e é levado para o laboratório de genética fazer as análises dos cromossomos. Agora, calma aí, deixa eu parar aqui, deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Aqui. Então, é isso. Então, a gente faz parte realmente de todo o processo aí do bebê, né? Quem realmente faz o bebê da fertilização in vitro somos nós, biólogos ou biomédicos, veterinários, né? Pessoal da área da saúde que tem interesse em seguir nesta área. E aí, como que será o futuro? Até estou vendo aqui agora, tem uma palavrinha errada aí. Como será o futuro do embriologista? Então, gente, eu trabalho aqui na Procriar desde 2007. Desde 2007, eu acho. E da época que eu entrei para hoje, eu falo para vocês que evoluiu consideravelmente. Muitas formas que a gente fazia não são utilizadas mais. Então, é realmente um constante processo de evolução na área. E agora, a bola da vez, né, que a gente pode falar, realmente é a questão da inteligência artificial, dos robôs, justamente para tentar minimizar os erros humanos, né? Que não pode falar que ninguém erra. E aí, realmente, a gente vai passar por um processo de transformação da forma como é feito. Não vai ser uma profissão que vai ser extinta, vai sempre precisar, mas com certeza ela será um pouco mais automatizada. Então, assim, a gente vai ter que investir um pouquinho em saber um pouco bastante de informática, entender bastante de bioestatística, de como coletar dados e saber interpretá-los, porque a gente já vê aí diversas técnicas experimentais, né? Por exemplo, essa questão da incubadora time-lapse. A gente tem até aqui no laboratório, ó, que vocês podem ver, ó, aí no meu, estou mostrando aqui com o meu dedinho. Né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha que vir aqui todos os dias, pegar a plaquinha com o meu embrião, colocar aqui, ó, no microscópio e fazer aquela contagem que vocês viram de 2 células ou 4 células. Eu fazia aquilo olhando ali no microscópio, contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, esse está com 6, esse está com 8. Era feito assim, dessa forma. Hoje, ainda é feito assim, mas já tem as incubadoras time-lapse, que é daquele vídeo que eu mostrei para vocês, e em vez de eu ficar pegando e contando, hoje eu analiso as imagens que ela me fornece.
né? Então, eu não preciso mais ficar tirando a placa da incubadora para fazer uma avaliação embrionária. Ela já praticamente, né, a gente marca os tempos que tudo vai acontecendo e no final a própria incubadora me fala qual que é o melhor embrião a ser transferido. Então, assim, foi modificando um pouco realmente o processo. A questão do ICSI que vocês viram hoje, né, eu fazendo aquilo que eu mostrei do vídeo, já existe um ICSI automatizado. Então, o embriologista vai ter que aprender a lidar com essa nova técnica. A questão do congelamento, já tem máquina de congelamento. Então, assim, o próprio, mesmo robô, né, vai passando os embriões naquelas soluções. Não precisa mais realmente do embriologista fazer isso. É claro, são coisas que para o futuro, para o futuro, mas é um futuro próximo. Que às vezes, para vocês que estão entrando agora no curso, que ainda não formaram, vai ser a realidade de vocês quando vocês chegarem aqui no laboratório. Então, já existe espermograma automatizado, é aquela questão da biópsia, né, que vocês viram ali, a gente puxando aquele pedaço, já existe uma análise genética não invasiva que detecta o DNA do embrião no próprio meio de cultivo que ele está sendo cultivado. Então, aquele procedimento, daqui a pouco, já vai existir para um grupo muito seleto de pacientes. Então, assim, existe sim uma evolução e a gente tem que estar atenta a isso, a gente tem que perceber quais que vão ser as características deste profissional, né, para o futuro. No início, a gente precisava uma habilidade muito manual, né, de lidar com as micropipetas, a gente tinha que afilar a pipeta aqui no laboratório. Hoje, às vezes, a gente precisa de uma característica mais de uma pessoa que seja melhor, às vezes, com matemática, né, que saiba trabalhar bem com o computador, que seja antenada com a tecnologia. Então, assim, é importante estar atento a que o mercado vai precisar. Né? A gente tem que sempre estar evoluindo e buscando cursos, né? E como que funciona um plano de carreira de um embriologista? Então, gente, isso aqui é um exemplo que eu dei, tá? É mais aplicado a laboratórios assim como o nosso, de maior porte. Tá? Normalmente, laboratórios menores tem uma ou duas pessoas que acabam fazendo tudo e ficam lá para sempre, né? Então, aqui a gente tem esse plano, né? A pessoa começa como trainee, aí ela passa para embriologista ou andrologista júnior, né? Até existe uma discussão, né, que o embriologista tem que saber de andrologia. Andrologia, o que a gente chama de andrologia é o setor que trabalha com o fator masculino, né? Ele trabalha mais com o sêmen, não mexe tanto com o embrião. E aí, em laboratórios de maior porte, a gente precisa dessa separação de setor. Por causa do volume, né, de procedimentos, uma pessoa só não dá conta de preparar o sêmen e ainda fazer a parte do cultivo embrionário. Então, a gente realmente precisa desses dois setores separados. Mas, em alguns outros laboratórios, muitos embriologistas fazem a parte do sêmen e a parte do embrião. Quando eu comecei aqui na Procriar, eu fazia tudo. Eu fazia o sêmen, eu fazia a parte da embriologia, e à medida que foi crescendo, a gente foi realmente precisando setorizar algumas coisas para dar conta do volume. Então, começa como júnior, depois vai para pleno e depois para sênior. O sênior é realmente quando a pessoa já está habilitada para fazer todos os procedimentos. E essas escalas, gente, giram em torno de mais ou menos 3, 4 anos, para você ir passando de júnior para pleno e de pleno para sênior. Porque, assim, a questão não é o aprender a técnica. O aprender a técnica, você pode fazer um curso, eu vou mostrar para vocês aí que existem vários. Você pode fazer um curso, você vai aprender a técnica. O problema é você saber interpretar qual que é a melhor técnica para aquele casal e estar apto a resolver problemas.
né? Que é o que vai te dando experiência, né? E só a experiência que é capaz de te promover isso. E depois do sênior, existe um supervisor de laboratório e até um cargo de coordenação, tá? E aí, o plano de carreira, gente, essa também foi uma pesquisa do Pronúcleo, que fez mais ou menos a faixa salarial. Né? Como vocês podem ver, a maioria está em torno de 2.500, porque é uma profissão bastante jovem, né? Os laboratórios eram muito pequenos, normalmente tinha um ou dois embriologistas, e a maioria realmente dos embriologistas atuais são embriologistas júnior, tá? E aí vai até para casa acima de 10 mil, quando você vai virando um embriologista sênior, tá? E de cursos, né? E dicas que eu posso dar para vocês de quem tem a vontade de seguir nessa área. A gente tem o pessoal da embriológica, lá em São Paulo, a Insize também em São Paulo, tem a In Vitro, que é da Jennifer, que já trabalhou aqui comigo, ela promove também alguns cursos na área. E, assim, são cursos que eu falo para vocês de excelência. Quem tem vontade de seguir essa área, eu recomendo que durante a faculdade tente fazer o máximo possível dos cursos oferecidos, tá? E quem tem interesse depois de fazer uma pós-graduação, tem o Sapiente, também que é lá em São Paulo, que você tem que ir, se eu não me engano, menos de uma semana a cada mês para poder concluir a pós-graduação. Então, quem tem interesse também, para você pegar uma bagagem bastante teórica, não tanto prática, tá? Eu falo para vocês que a prática, realmente, os cursos da embriológica, da Insize ou da In Vitro, são os que eu mais recomendo. Tinha cursos muito bons da Fertitec, da Raquel, lá da Clínica Cegonha. Ela, no início, foi uma das pioneiras com cursos aqui em Belo Horizonte. Ela tinha dado uma parada, mas eu acho que ano passado ela chegou a fazer uma jornada, esse ano não teve por causa da pandemia. Ano que vem também vocês podem ficar ligada, né, também nos programas dela, que ela também oferece um conteúdo bem legal. Nós temos as sociedades, gente, que é importantíssimo também vocês estarem seguindo, entrar sempre lá constantemente no site por causa dos congressos. Então, mesmo vocês ainda estando na faculdade, é legal que vocês participem do congresso, normalmente tem cursos, vocês acabam podendo conhecer, né, pessoas aí da área, então, principalmente o do Pronúcleo, né, que é mais focado em embriologista. O SBRA e o SBRH tem espaço também para embriologista, mas ele é mais focado no médico, tá? E a Rede Lara é mais focada na clínica, né? Na empresa em si. Mas também tem um curso de pós-graduação, inclusive, né? A minha pós-graduação é pela rede, totalmente à distância. Você, para fazer a parte prática, você escolhe algum dos centros conveniados, né, lá com eles, que você pode estar fazendo a sua prática na sua própria cidade. E além das duas sociedades, né, que são as maiores que a gente tem aí, que é a SRM e o Escher, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês as clínicas que estão cadastradas aí na rede. Então, no Brasil todo, cadastrada, tá, gente? Tem 67 clínicas, mas são muito mais clínicas do que isso. Porque tem muita clínica que acaba não se acreditando na rede por ter, às vezes, um custo alto e um nível de excelência um pouco mais alto, né? Tem alguns pré-requisitos obrigatórios para a sua clínica ser acreditada. Né? E aqui na Grande BH, que eu peguei como exemplo, nós temos 11 clínicas. Né? Então, assim, é um espaço ainda pequeno. Assim, o que eu posso dizer para vocês? É pequeno para estar buscando um emprego, né? E são muitos
para gente que tem a concorrência, né? Mas o importante mesmo é vocês buscarem contato, né, com essas pessoas, principalmente com os coordenadores, e mostrando que você está ali, que você tem interesse, né, para quando eventualmente a gente precisar, né, de um estagiário, a gente saber da sua presença. Então, o que eu posso falar para vocês, gente, é isso. Então, eu formei, vou falar um pouquinho da minha história, eu formei aí no Isabela Hendricks em 2008. Quando eu estava na faculdade, eu fazia esse curso noturno também. Eu tinha que trabalhar, né, para pagar minha faculdade, mas chegou realmente num determinado período que eu tive que abrir mão, né, de várias coisas e conversar com os meus pais e falar que eu precisava sair do emprego, que eu precisava fazer estágio na minha área, né? E aí foi uma decisão que eu tomei juntamente com eles. E, primeiramente, a primeira oportunidade que eu tive foi na área de botânica. Eu fiz um estágio aqui no Parque Municipal, aqui de Belo Horizonte, um estágio voluntário. Ou seja, eu não recebia nada por isso, mas o meu intuito realmente era entrar na área. Eu precisava entrar na área. E aí eu falei assim, pode ser o que tiver, eu topo qualquer parada, apesar de eu saber que o que eu queria era realmente genética ou reprodução. E aí, enquanto eu estava lá nesse estágio de botânica, né, absorvendo, apesar de não ser a área que eu ia seguir, você absorve um pouco do que é um ambiente de trabalho, né, quais são as responsabilidades que você precisa ter. Essas pessoas que às vezes trabalham em outra área, às vezes conhece alguém que pode ser que seja importante, né, para você. Então, quando eu já estava se eu não me engano, foi no quarto período que eu foi no quarto período que eu comecei a fazer um estágio. E aí, enquanto eu estava lá no estágio de botânica, eu estava correndo atrás do estágio em genética. Então, fiz um estágio num laboratório de genética, aqui também em Belo Horizonte. E aí, quando eu tinha feito meus cursos de reprodução humana, eu falei, não, é reprodução humana que eu quero. E aí, eu tinha uma meta na minha vida acadêmica, que era que eu ia formar trabalhando numa clínica, né? E fui atrás e acabei tendo essa oportunidade aqui na Procriar. Então, eu realmente comecei como estagiária aqui e fui crescendo com muita dedicação, muito esforço, até... É claro também que tem um pouco de destino, né, no meio, e hoje sou coordenadora aqui do laboratório. Mas o que eu posso falar para vocês, gente, se você precisa de trabalhar, vou falar pelas experiências que eu tenho aqui na clínica. Todas as pessoas que trabalham aqui comigo são pessoas que foram meus estagiários. Então, às vezes, eu pego alguns estagiários que eu vejo tá ali só para cumprir, né, a carga horária da matéria. Então, você acaba já descartando essa pessoa, por mais que depois ela possa vir ser uma profissional, mas é no estágio que a gente colhe, né, esse fruto. Então, sejam bons estagiários, sejam proativos, dê valor, façam tudo. Tudo. Pediu para você pegar água, você vai pegar água. Pediu para você ir à noite, você vai à noite. Eu trabalhei, quando eu era estagiária aqui na Procriar, eu já vi várias e várias vezes, domingo, 7 horas da noite, para fazer procedimento. Porque era aquilo que eu queria. Eu sabia que eu plantar, eu ia colher. Né? Então, assim, foram anos de dedicação, de muito trabalho. Eu vi, às vezes, as minhas amigas saindo, né? Indo viajar, indo para balada, e aqui na nossa área a gente
É já bom já até avisar, né, gente, que é de segunda a segunda, aqui não tem feriado, aqui não tem final de semana, né? Claro que agora eu cheguei num nível que eu não trabalho final de semana, mas as pessoas que trabalham aqui comigo trabalham final de semana. A gente conseguiu construir um time e a gente reveza, né? Então elas revezam o final de semana, mas na minha época, que a clínica era menor, era eu e mais uma, eu trabalhei 365 dias no ano, ininterruptamente. Eu não podia ficar doente, porque não tinha outra pessoa para me substituir. Mas é um período, é uma fase, né, que vocês estão passando, vocês estão correndo atrás do que vocês querem para o resto da vida de vocês. São aí 4, 5 anos que vocês vão se dedicar, mas que vai valer a pena. Então, assim, a minha dica é, se vocês querem a área que vocês quiserem, não só na reprodução, busquem um estágio ou busquem estar trabalhando numa empresa que condiz com o que você quer. Eu digo isso que, igual, por exemplo, eu tenho duas embriologistas aqui e elas eram recepcionistas aqui da clínica. Então, enquanto elas estavam na faculdade, né, elas faziam faculdade de biologia, eram recepcionistas. Então, quando eu precisei de estagiário, elas foram as primeiras pessoas que eu dei oportunidade. Então, às vezes, é um bom canal, né, para você. Você está ali trabalhando, por exemplo, alguém aí quer trabalhar como análises clínicas, né? Tenta ir trabalhar no laboratório, você já está ali dentro, as pessoas já te conhecem, você conhece um pouco dos outros setores, aí tem a coordenadora lá do laboratório, você comenta com ela, encontra com ela lá no cafezinho, você fala, olha, eu trabalho aqui na recepção, eu faço biologia, deixa eu passar um dia aí no seu laboratório para eu conhecer. Então, você vai buscando, né, formas de se conectar, né, o famoso network, de você se conectar com pessoas que vão poder te dar essa oportunidade, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da palestra. Meus contatos estão aí. Vocês podem ligar, ficar à vontade. Tem meu Instagram, meu e-mail da clínica, que é meu e-mail profissional. Vocês podem deixar currículo, fica tudo aqui guardadinho. Quando surgirem oportunidades, a gente vai se falando. Então é isso. Gostaria de agradecer aí ao Isabela mais uma vez, né, por abrir as portas para eu mostrar um pouco do que é e agradecer pelo Isabela fazer parte aí da minha jornada aqui profissional. Aí acho que foi bastante interessante, enriquecedor para todos. Bom, ao longo da sua fala, o pessoal deixou uma série de perguntas já que eu fui decorando elas aqui, eu posso te ajudar. Vamos começar pela mais antiga, pode ser? Pode? Vamos Ana, lá. mostrando os vídeos, a Ana Clara perguntou como é feita, né, a coleta do sêmen. Ah, tá. Vai depender, né? O mais tradicional é realmente por masturbação, né? Então, no dia do procedimento, a coleta dos óvulos, né? Ou no dia, no caso de inseminação intrauterina, que o marido vai ter que estar aqui, aí ele pode fazer a coleta aqui, a gente tem, né, a sala de coleta de sêmen, e o marido coleta mesmo por masturbação. Em alguns casos que tem alguma dificuldade ou algum problema, né, seminal, pode ser feito técnica cirúrgica, que é a punção de epidídimo ou então uma biópsia testicular. Aí é um procedimento cirúrgico. Então, a Isabela tinha ficado com alguma dúvida a respeito da formação, né? Até no final, depois você foi dando dica de curso, mas talvez ainda reste alguma dúvida sua sobre a formação profissional. O que eu posso dizer é o seguinte, para biólogo,
é realmente você ser formado, né? É diferente, por exemplo, da biomedicina, e o biomédico ele tem que adquirir a habilitação, né? Então, ao longo do curso, ele tem que ter feito estágio, né, de, não sei te dizer a carga horária exata, na área. Para o biólogo, não precisa dessa habilitação durante a faculdade. Mas eu falo para vocês que é muito raro a gente pegar um biólogo formado que não tenha feito pelo menos algum curso, né, ao longo da faculdade. Né? A gente sempre, porque tem tanta variedade de cursos que eu mostrei para vocês, então, assim, para a gente, coordenadora do laboratório, compensa mais pegar as pessoas que já têm pelo menos uma vivência, né, dos procedimentos. Então, eu aconselho que sejam feitos esses cursos. O Leandro deixou uma pergunta bem interessante aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver, mas de todo jeito eu leio. O espermatozoide conseguir entrar no óvulo é uma forma de seleção para aptidão. No caso do in vitro, ele já passa por este processo. Né? Existe algum problema associado com deficiência metabólica energética em pessoas que foram fecundadas desse modo? As pessoas que foram fecundadas não, né? Mas que nasceram através do processo. Não, assim, o que se sabe é que as crianças nascidas por fertilização in vitro têm a mesma probabilidade de ter alguma doença igual à população em geral. Não tem nenhum estudo que comprove, por exemplo, pais que tinham um fator masculino severo e os filhos também sejam inférteis. Né? Já tem homens nascidos de pais inférteis que são férteis e tiveram um bebê de forma natural. Não tem. E, por exemplo, quando a gente faz uma técnica, né, da FIV clássica, a gente basicamente simula, né, a questão desse encontro, né, do espermatozoide com o óvulo na tuba uterina. No ICSI, realmente, que é para fator masculino grave, que tem esses problemas de motilidade, ou morfologia, ou baixa concentração, e a gente faz aquela técnica de colocar o espermatozoide lá dentro do óvulo. Aí, se não é uma questão genética do pai, normalmente a criança não vai ter problema nenhum. Se é alguma questão genética, normalmente, quando faz a fertilização in vitro, é feito o diagnóstico, né, pré-implantacional, e aí já é selecionado embriões que são livres de por acaso, alguma doença ligada ao cromossomo Y. A Thaís perguntou, né? Ó, estudante interessado na área, mas que na grade da faculdade não possui matérias sobre esses assuntos, fazer formação livre em outros cursos para implementar seria válido? Acho. Gente, ó, o que tiver de curso, eu acho válido fazer. Primeiro, porque assim, uma outra dica que eu vou dar para vocês, tá? Às vezes eu recebo muitos currículos aqui, na verdade. E assim, às vezes a gente pega alguns cursos, vamos supor, assim, de biólogo. Aí eu vejo que a pessoa só fez curso na área de botânica. Aí eu fico assim, gente, por que ela está mandando mandando currículo para a área de reprodução se ela tem interesse em botânica, né? O que eu estou querendo dizer não é que vocês não devam fazer cursos de várias áreas que vocês têm interesse, mas eu acho que vocês precisam elaborar o currículo de uma forma atrativa para aquela pessoa. Então, por exemplo, vocês vão mandar um currículo aqui para mim, que eu sou, né, uma clínica de reprodução humana, você tem que colocar para mim aquelas informações que são importantes de eu saber. Né? O curso, por exemplo, cursos, palestras ou trabalhos que vocês fizeram nessa área. E se a gente acaba percebendo que vocês fazem cursos de outras áreas, a gente já saca que o seu interesse maior é outra coisa. Então, acaba que fica um pouquinho de lado. Então, essa é uma dica importante também, né? Você fazer o seu currículo de acordo com o objetivo dele.
Só um segundo. Ah, tá. Gabriel, quando você começou a fazer esse estágio, você até mencionou o quarto período, mas o No quarto primeiro, né? período. De botânica. E fui monitora, E viu, na gente? Pode ser monitora também. Tudo vale. sempre ajuda, é verdade. É. Thaís também pergunta se os estagiários, os seus estagiários, são só de faculdades ligadas a mim. Como é que funciona isso? Não, assim, eu já tive estagiários de várias faculdades. Hoje eu tenho aqui, ó, mas são mais antigas, né? Tem gente que já passou aqui comigo, da UFMG, da PUC, da FUMEC, que eu acho que foi biomedicina, do Isabela, e as outras duas que trabalhavam aqui na clínica, né, como recepcionistas, que elas não eram do Isabela, não. Mas, como elas já trabalhavam aqui, a gente busca valorizar os profissionais aqui da clínica que, porventura, né, estejam cursando faculdade, a gente faz esse incentivo, né, de cursar faculdade e tentando promover essas pessoas e promover o crescimento, né? Isso é bom para a empresa, né, de fidelizar funcionário, e incentivar a pessoa, né, a vestir a camisa. Então, não, tem várias faculdades. Ela diz, né? Você colocou algumas idades como referência à quantidade de, mas queria saber se já aconteceu de vocês fazerem mulheres com mais de 50 anos e quantidade de embriões. Você tem uma Tá. Ó, o quais são seguinte, os riscos? a mulher acima de 50 anos, não é que seja proibido, mas o CFM pede que a gente peça uma permissão ao conselho, né? Então, os médicos têm que entrar com o pedido do conselho explicando por que vão fazer um procedimento numa mulher acima de 50 anos. Tá? Porque tem que avaliar a questão de saúde, né, de pressão, todos uns aspectos clínicos. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: uma mulher de 50 anos, para engravidar, ela vai ter que fazer ovodoação, tá? Uma mulher de 50 anos não consegue engravidar com os óvulos próprios. Então, ela vai entrar naquela faixa de menores de 35 anos. Então, o máximo de embriões que vão poder ser transferidos são 12, são dois, mas provavelmente só vai ser transferido um, justamente por ela ser mais velha, né? E um risco gemelar, uma gravidez gemelar numa mulher acima de 50 anos é bastante alta, principalmente por causa de pressão. A Emanuele pergunta, né? Existem muitos problemas para implantar um embrião ou em caso de barriga de aluguel? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, a barriga não é barriga de aluguel, né? Porque não se pode pagar por isso. Normalmente é algum parente, né, que concede esse útero temporariamente para o casal, né? E tem alguns critérios para essa pessoa ser habilitada a conceder esse útero, né? Normalmente tem que ser mulheres que já possuem filhos. Se ela tem parceiro, o parceiro tem que concordar com essa gestação, tem que assinar um termo, né, que ela está ciente que aquele bebê não é dela, que assim que ele nascer, ele vai ser entregue aos pais biológicos. E para implantar, normalmente, assim, a pessoa que vai ser escolhida vai ser uma pessoa mais rastreada, né? Por exemplo, se for uma mulher que tem algum, por exemplo, deformidade de útero, o médico não vai aceitar que essa pessoa conceda, né? Vai pedir para o casal procurar algum outro parente para poder ser. Então, normalmente são mulheres saudáveis que podem ser a barriga de aluguel. Ou irmã, mas normalmente mais é irmã, ou tia, prima, são normalmente um parentesco bem próximo.
eu acho que a última pergunta foi da Michelle, né? Perguntando de dicas, né? Para quem está no começo do curso. Ela menciona algo interessante. Eu tenho medo de perder espaço para os biomédicos. O que eu falo para vocês é assim, realmente quando a pessoa já está com aquele foco, né, de trabalhar em laboratório, alguma coisa assim, normalmente eu tenho visto que os estudantes têm optado por biomedicina, né? Mas assim, eu falo que para mim não tem uma diferença muito grande de se for um biólogo que fez esses diversos cursos ou um biomédico também que fez os diversos cursos, para mim tá empate, tá? Eu não opto somente por biomédico, não. O biólogo tem espaço, sim. Pode ficar tranquila. Tem muito biólogo entrando. Aliás, aproveitar essa pergunta, eu queria até comentar algo, né, de você comentar algo, se no aspecto legal existe uma certa briga entre os conselhos, aquela questão de reserva de gás, sabe como é que funciona isso? Eu sou da área ambiental e na área ambiental, tempo atrás, tinha bastante discussão sobre isso, né? Engenheiros ambientais, o CREA entrando, o CFBio respondendo, justiça, esse Uhum. tipo de coisa. Na sua área, tem alguma coisa nesse Não, sentido? assim, não, de briga não, sabe? É bem aceito, biólogos, tanto biomédicos, a gente fala que a gente convive em paz. Mas realmente é aquilo que a Michelle falou. A biomedicina tá bem enfática, né, com a área da reprodução. É porque eu acho que o curso da biomedicina vem apresentando mais a área, sabe? Eu acho que os biólogos, às vezes, têm pouco conhecimento de que podem atuar como embriologista, né? Justamente por ser um curso tão amplo, né? Vai desde de botânica, animal e passando, né, pela parte humana, às vezes fica um pouco perdido mesmo. Mas eu acho que é mais, eu acho que um trabalho das faculdades, né, dos cursos de ciências biológicas, de começarem a apresentar. Eu fiquei até bem feliz com a grade do Isabela, que eu vi que tem agora matéria, né, de reprodução assistida, coisa que, por exemplo, na minha época não tinha. Então, assim, eu acho que os biólogos estão começando também a falar bem assim, opa, peraí que eu não quero perder espaço, não. Então, eu tenho visto que os cursos, né, as grades, estão começando a introduzir, até porque também o mercado de trabalho, né, da reprodução está aumentando. Antes, gente, realmente era muito pequeno, né? Assim, raramente você via clínicas com mais de dois embriologistas, né? Então, hoje não, hoje até ano que vem, inclusive, vai sair resoluções que determinam, né, quantidade de profissional, principalmente em questão de qualidade, né? As clínicas vão ter que ter profissionais específicos para qualidade, então também é uma área muito boa de, por exemplo, se alguém quiser fazer pós ou até mesmo algum curso aí paralelo, se vier com bagagem de qualidade, também vai sair na frente. Bom, muita gente elogiando palestra, dizendo Obrigada, pessoal, obrigada. É que sempre um gostou, prazer. que é um dos principais objetivos, né, dessa jornada, é expor diversas áreas de atuação para os alunos. É, Queria saber, mais alguém tem alguma pergunta? Fazer alguma pergunta? Aproveitem o espaço. podem depois também me mandar no meu e-mail que está aí, né, que eu respondo também. Assim que é possível, tá? Não prometo do dia para o outro, mas assim que possível eu tento responder todo mundo.
e receber aí todo mundo de braços abertos aí, para conhecer. A Gabriela mandou outra pergunta. Como foi sua procura, né, por estágios como você? Ah, se eu contar, ninguém acredita. Na verdade, foi assim, eu rastreei, igual eu mostrei aqui para vocês, todas as clínicas de reprodução que existiam, né? E aí comecei a enviar meu currículo. Mas isso não tinha gerado muito efeito. E aí eu entrei no site da Pronúcleo, né, que é a Associação de Embriologistas, que eu também nem sabia que existia, que ninguém tinha me contado, e cadastrei meu currículo no site. E aí, a coordenadora, que era aqui da Procriar, que hoje ela abriu a outra clínica, a clínica dela chama Fert Baby, a Luciana, ela estava precisando de alguém para trabalhar com ela, porque como ela ia abrir a Fert Baby, ela precisava de alguém para ficar na Procriar e uma outra para ir para a Fert Baby. E aí ela entrou, por acaso, no site do Pronúcleo, ela não conseguiu baixar o meu currículo, mas aí ela jogou meu nome no Google e ela viu que, por acaso, eu morava perto da Procriar. E aí ela achou o telefone da minha casa e ligou na minha casa e falou com minha mãe. Falou, olha, eu vi o currículo da sua filha, não consegui abrir o currículo da sua filha no site, mas eu vi que ela tem interesse, eu queria falar com ela. Eu não estava em casa, eu estava no laboratório de genética e eu fazia estágio, e aí ela deixou o telefone. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou. Aí foi assim. Aí eu fui lá e a gente deu super certo. E fomos parceiras aí de trabalho. Tenho uma enorme gratidão pela Luciana. Foi ela que realmente me ensinou tudo, tudo, tudo. Foi ela que me ensinou. Então, assim, foi real, a minha história foi realmente destino mesmo. Mas hoje em dia é luta, viu? Tem que batalhar para conseguir entrar aqui na área. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, acho que então gostaria de novo agradecer demais, Ana Luísa. Obrigada. E, e é legal porque a gente muitas vezes acaba não tendo um contato mesmo com a área. Inclusive, uma surpresa minha da sua palestra foi ver o número de biólogos trabalhando mesmo, né, naquela pesquisa que vocês fizeram. Eu imaginava, se para chutar um valor, eu imaginava bem, bem menos. Né? Uhum. E, Tem muito espaço. pois é, e é interessante, porque é algo que muitas vezes pode passar batido para as pessoas. Então, agradeço demais. O contato dela Obrigada. aí, gente, para quem quiser entrar em contato depois. Agradeço todo mundo, agradeço a participação e atenção de todos, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Boa noite. Agora eu tenho que cuidar da minha bebê. Minha mãe que ficou lá em casa. Tchau. Obrigada, viu, pessoal? Tchauzinho. Agora é só fechar aqui, ali. Só fechar, mas é Só tranquilo. fechar. Tá, beleza. Tchau, obrigada, viu? Depois, Tchau. se você puder me mandar, não sei se vocês vão fazer algum post diferente, você pode me Ah, marcar lá, que aí eu peço para a clínica também repostar. ok. Tá bom? Vou falar com a Obrigada. Viu? Obrigada, tchau. gente. Agradece. Obrigado. Bom, pessoal, quem está ainda aí, boa noite para todo mundo. E sim, eu não sei exatamente como é que estão fazendo, mas, por exemplo, essa aqui a gente estava gravando. Aliás, boa